Olá, aqui é o Marcelo Akira com mais uma dica de construção residencial para você. No vídeo de hoje eu quero te trazer uma forma de organização, algumas coisas que você precisa pensar antes de dar início no seu processo da construção da sua casa. Seja ela financiada ou que você vá construir com o seu recurso, com recursos próprios, tá? Esse vídeo eu extraí uma parte de uma palestra que eu dei na CIPAT, na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, em uma empresa chamada Evolutec, que fica aqui em Campo Mourão. Na ocasião eu fui convidado para palestrar lá e eu trouxe um tema de como adquirir o imóvel, de como construir a sua casa, como entrar num processo de financiamento. E eu até gravei a palestra para disponibilizar aqui para vocês. Acontece que o meu áudio não ficou bom. Na verdade, quase que nem gravou o áudio, então eu estou regravando pequenas partes dessa palestra e coisas que eu acho interessante, que é para trazer pontos específicos aqui para vocês. Sem mais delongas, eu fiz a minha colinha aqui hoje. Quero te passar 7 dicas das coisas que você precisa pensar antes de iniciar esse processo da construção da sua casa. Tá? E a primeira delas é com relação à localização, é onde você vai morar. Tá? Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre compra do terreno. O título dele é Não Compre Seu Terreno Antes de Ver Isso. Assiste lá que vou ter dicas específicas sobre a compra do terreno. Mas com relação à localização, não é do terreno que eu estou falando. Deixa eu contar um caso que aconteceu comigo. Há menos de um ano eu mudei de lugar. Hoje eu moro num apartamento e não passava pela minha cabeça morar na região da cidade que eu moro hoje. E foi apareceram as oportunidades e aqui estou. Acontece que eu estava buscando outros lugares da cidade e não estava muito preocupado com a localização em si. Tá? Depois que eu mudei para cá, que os mares, os ventos me trouxeram para cá, eu comecei a perceber que eu tive uma economia muito grande de combustível, aí perto de R$ 200 por mês, porque a localização onde eu estou morando hoje é muito de fácil acesso aos locais que eu mais frequento. Tá? O que eu quero dizer com isso então? Veja quais são os locais que você mais vai frequentemente, seja o seu trabalho, seja a escola do seu filho, seja a casa dos seus pais, tá? E busque comprar um terreno e construir a sua casa num ponto estratégico, tá? Que você não vai perceber muito de início, mas na frente, a longo prazo, você vai ver que de 200 em R$ 200 por mês, se você vai financiar a tua casa, você vai ver que vai te ajudar bastante, tá? Segundo ponto, tenha cautela, né? Normalmente, as famílias, quando vão dar início num processo de financiamento, num processo de construção, ficam bastante apavoradas, se afobam bastante, tá? Começam a perceber que tem bastante problemas, bastante detalhezinhos que precisam ser resolvidos e acaba que você vai se perdendo no processo, tá? Então, ter cautela, ter cuidado em cada etapa do processo é primordial, tá? Não troque os pés pelas mãos no processo. Terceiro ponto, você precisa se preparar para fazer esse processo da construção do financiamento. O que eu quero dizer com isso? Estude, vá em busca dos profissionais que poderão te ajudar, vá em busca dos engenheiros e arquitetos que poderão fazer parte da tua equipe, qual será a construtora que vai fazer a edificação da sua casa, se você vai contratar algum mestre de obras, quem é a equipe dele, conheça o trabalho que esse pessoal tem feito, busque conhecer que tipo de acabamento, quanto custa os acabamentos, tá? Então faça um trabalho de preparação, não entre num processo de construção sem você conhecer absolutamente nada. Obviamente existem as exceções, quando você, por exemplo, não tem tempo algum, aí você acaba contratando um profissional que ele vai tomar conta de tudo isso para você e te assessorar em toda etapa, tá? Mas mesmo assim, mesmo que você vá contratar um profissional, um administrador de obras, ou o próprio teu engenheiro, teu arquiteto vão te conduzir no processo inteiro da construção, seja teu profissional de confiança, se prepara, vá em busca dos seus pequenos conhecimentos. Você não precisa ser expert em nada, mas busque aprender um pouquinho de cada coisa para que você não seja enganado, para que você não tenha surpresas ao longo da sua construção. Tá? Programe-se para a construção. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você vai entrar num processo de financiamento. Então, você vai demandar de ter um capital inicial para você poder dar início na sua construção e depois você vai precisar pagar as parcelas.
quanto maior o capital que você tem de início, ou seja, o montante de dinheiro que você tem em mãos, quanto maior ele for, menos você vai precisar emprestar dinheiro caso você vá financiar a tua casa. Quanto menor o montante de dinheiro que você empresta, menores serão os juros que você vai pagar. Tá? Então, o que eu quero dizer com o Programe-se para a construção? Faça uma reunião com a sua família, chame todos eles e vejam quais são os pontos que vocês vão abrir mão. Por exemplo, se todo final de semana vocês saem para jantar, vamos cortar 2 finais de semana para que o valor proporcional que nós gastaríamos, a gente vai guardar para juntar o capital para dar início na nossa construção. Supondo que você coma uma pizza por semana, corta 2. Entendeu? Então, coisas pequenas que ao final de um mês, ao longo de uma preparação, fazem toda a diferença. Tá? Quinto ponto é com relação à renda familiar. Quais são as pessoas, quais são os componentes da tua família que vão te ajudar financeiramente na realização do sonho que é da família? Tá? O que eu quero dizer com isso? Todas as pessoas que vão ajudar na composição monetária, na composição de juntar o dinheiro para você, seja pagar as parcelas de um financiamento, seja para você juntar um capital inicial para dar início na construção, o sonho de todo mundo precisa estar muito bem alinhado. Porque supondo que você entre no financiamento, a gente está falando de 30, 35 anos pagando parcelas. Imagina que alguma das pessoas que vão te ajudar aí na pagar as parcelas comecem bem. Nos primeiros 6 meses está lá o dinheiro certinho, nos primeiros 12 meses, chega um momento que cansa. Tá? Então, se vocês não estiverem bem alinhados em termos de família, em termos de renda familiar, de todo mundo que vai ajudar, que vai contribuir para pagar as parcelas do financiamento, por exemplo, é muito fácil de vocês se perderem financeiramente, tá bom? Tenham cuidados extremos com os custos extras. Você se preocupa muito com a sua construção e não está errado, você deve se preocupar com ela. Você se preocupa em pagar a mão de obra, você se preocupa em pagar os seus engenheiros, seu arquiteto, você se preocupa em pagar tudo aquilo que envolve a construção. Acontece que tem muitos outros gastos extras que se perdem, na verdade, às vezes a gente até desconhece e acaba que quando eles aparecem nós não temos mais dinheiro. Tá? Seja com registros de imóveis, averbações, transferências, impostos, ITBI na prefeitura, FUNREJUS, são termos, eu até gravei um vídeo específico sobre isso, tá? Que são os 8 gastos que você vai ter antes de começar a tua construção. Assiste ele lá, vai te esclarecer melhor esse ponto. Tá? Mas quando você for fazer o processo de construção, não esqueça que além da construção em si, além de todas as coisas que envolvem a construção, tem mais um monte de gastos extras que estão por trás, que ficam escondidos. E às vezes você acaba se perdendo nisso. Tá? Por último, com relação à reforma. Boa parte das famílias que eu conheço, ao construírem a sua primeira casa, a hora que eles entram na casa, começam a encontrar defeitos. Na verdade, não são defeitos, são coisas mal planejadas. Desde o mais simples, que faltou uma torneira no jardim, até às vezes alguns mais complexos e complicados de o quarto das crianças ficou pequeno. Na hora que eu vi o projeto, achei que o banheiro ia ser de um tamanho, a hora que foi construído ele ficou muito apertadinho. Então, são situações que é difícil você exigir que você entenda disso. Mas, obviamente, você vai ter uma boa equipe te assessorando antes de você dar início no seu projeto. Mas, às vezes acontece. Às vezes você não entende muito bem o que o teu engenheiro, o que o teu arquiteto está falando e você acaba aceitando simplesmente por não entender. Aí, quando termina a obra, você vai perceber que realmente não era aquilo que você queria. Tá? Muitas famílias já entram numa casa pensando na reforma. Imagina que você está bem desgastado financeiramente. Você já gastou quase que se esvaiu todos os recursos que você tinha e se você está no financiamento ainda, você assumiu agora mais um tanto de parcelas. Então, o que eu te aconselho? Entre na casa, conheça a sua casa nova, tá? Viva nela por algum tempo, veja se realmente é necessário, se você não é simplesmente uma exigência temporária ou se realmente é uma coisa que você não gosta, que ficou apertado mesmo, tá? Se não existe uma outra solução antes de você iniciar a reforma. Tá? Não tem problema iniciar uma reforma. Acontece que tente se acostumar com aquilo antes de decidir que você vai reformar. Tá?
boa parte das famílias que entram numa reforma logo após uma construção se endividam, aí fica bem complicado de sair disso. Porque, como eu disse, você já está bem desgastado financeiramente. Agora, encarar mais uma reforma, isso pode ser bastante prejudicial, certo? Então, foram 7 pontos, 7 dicas que eu deixei aqui para você hoje. E, como sempre, se esses vídeos, se esse conteúdo tem sido relevante para vocês, compartilhe com seus amigos, divulgue essa mensagem para o maior número de pessoas, tá? Se você está assistindo no nosso canal no YouTube, se inscreve no canal, marca os seus amigos aqui. Se por acaso está vendo isso no nossa página no Facebook, curta ela, compartilha esse vídeo com os seus amigos, mostre esse vídeo para as pessoas que querem dar início na construção, seus amigos que estão sonhando com esse processo, tá? E como você sabe, esse vídeo faz parte da série de 500 vídeos consecutivos. Hoje é o nosso 30º vídeo, estamos sobrevivendo, estamos gravando aí com o maior entusiasmo, aí, trazendo o melhor conteúdo, o melhor daquilo que eu sei, tá bom? Então é isso, um forte abraço e até amanhã no nosso próximo vídeo.